Trabalhadores da coleta de lixo de Teresina deflagraram greve por tempo indeterminado, com previsão de início para amanhã, sexta-feira, dia 22. Vamos saber se realmente vai acontecer ou não. Vamos saber agora. A decisão é devido a reivindicações que, segundo os trabalhadores, não foram atendidas pela empresa responsável pela contratação. Aí, no caso dos coletores. Vamos conversar agora com Jonatas Miranda, que é o presidente do Sindicato dos Empregos em Empresas e Asseio e Conservação do Estado do Piauí, a CEACEP. Jonatas, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje mais uma vez nessa guerra, né? Para trazer informações com relação a essa problemática que a gente vem sofrendo, principalmente aos garis, né? Certo. Que fazem essa limpeza de coleta de lixo em Teresina. João Magalhães. Jonatas, bom dia. Queria que você começasse falando quantos trabalhadores hoje são vinculados, né, à empresa, que trabalham de fato na coleta do lixo na cidade de Teresina, e como é que está o panorama hoje no que diz respeito ao cumprimento por parte da empresa aos direitos dos trabalhadores. E aí, obviamente, a gente está falando de salário, Sim. de gratificações, enfim, como é que está o cumprimento da empresa por parte dos direitos dos trabalhadores? Bom, hoje nós somos em torno de 1.800 colaboradores, né, que prestam serviço à empresa Ecoteresina, na verdade um consórcio, né, que foi contratado aí de forma emergencial para limpar a cidade. E as pendências que nós estávamos cobrando, inclusive não é de agora, né? Era com relação aos pagamentos de horas extras que tinham pendentes e os pagamentos das insalubridades, né? Porque assim que a empresa chegou, ela reconheceu que esse trabalho não era um trabalho insalubre, e a gente está nessa atividade aí há mais de 30 anos e sempre foi pago a insalubridade, e nós temos lá, PCMOs comprovando que realmente é essa atividade. Então, na última assembleia que tivemos, foi deflagrada a greve, que no caso iniciará amanhã, sexta-feira, mas a empresa apresentou uma contraproposta, né? Qual foi a contraproposta? Que iriam quitar todos os débitos que tem de horas extras, isso na terça-feira, e foi realmente pago, né? E que hoje, quinta-feira, iria pagar um mês completo do saldo de insalubridade. Que eles não queriam pagar o mês completo, eles só queriam pagar 15 dias, né? E aí vão pagar um mês completo do saldo de insalubridade, e os retroativos que tem, que são 3 meses, né? Que eles vão começar a pagar a partir do mês de dezembro, né? O mês atual, mais uma parcela do retroativo. E assim, obviamente que o que a gente quer é que o problema seja resolvido, né? E se concretizado hoje os pagamentos, amanhã a greve pode sim ser suspensa. Se o dinheiro chegar na conta hoje do trabalhador, amanhã não tem motivo para greve, né? Até que nós estamos esperançosos, porque terça-feira realmente foi pago, né? As horas extras de muita gente. E hoje ficou estabelecido que seriam pagos também os saldos que tem de insalubridade. Pelo menos um mês cheio iria ser pago hoje. E a partir da próxima folha de pagamento ia ser o do mês mais uma parcela do retroativo. E assim a gente está aguardando. A empresa, obviamente, que presta o serviço é que é a responsável pelo pagamento dos trabalhadores. Sim. Mas ela presta um serviço, obviamente, que é regulado pela prefeitura. O sindicato, nos últimos tempos, chegou a dialogar com a prefeitura algo relacionado a essa situação que vocês vêm enfrentando há alguns meses, principalmente sobre essa dificuldade da empresa em reconhecer o trabalho de vocês como um de insalubridade? Assim, na verdade, a Prefeitura de Teresina hoje, nessa gestão atual, a gente tem uma dificuldade muito grande de diálogo, muito grande. Eles só dizem que não estão devendo nada e pronto, e acabou. Mas a gente não consegue contatos para poder entender mais sobre o contrato que foi feito. A gente sabe que algumas partes foram pagas, mas outras não foram. E eu não falo isso nem só na coleta de lixo, eu falo isso nos outros setores também de asseio e conservação que eu acompanho, né? A prefeitura, ela realmente se esconde mesmo do problema. Eles se escondem do problema. E aí a gente bate sempre na porta atrás de informação, mas informações da prefeitura, ultimamente a gente só tem através de informações judiciais, salvo alguns contatos que a gente vai até a SENF, né, que é a Secretaria de Finanças,
e aí o Danilo sempre recebe a gente. Tirando isso, a gente não consegue outro contato. Bom, o Júnior Gavião tem uma pergunta a fazer ao Jonathan. Vamos ouvir. Bom dia, Magela. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes, comando geral. Quero fazer uma pergunta aí ao presidente do sindicato, Jonathan Miranda. Jonathan, ainda na gestão do Dr. Pessoa, você chegou a paralisar todas as atividades de limpeza da cidade de Teresina em defesa exatamente desses trabalhadores. Naquela época, o que ficou resolvido, como ficou deliberado, e hoje, o que falta, os problemas continuam. Qual a sua avaliação enquanto legítimo representante dessa classe? Tem um trabalho árduo e grande à frente, eu conheço seu trabalho e a cidade confia em você. E é isso que nós queremos saber. O que é que você pode fazer enquanto presidente? Claro, você está lutando pela sua classe, pela sua categoria, que o elegeu legitimamente. E o que é que você pode fazer ainda mais pela cidade de Teresina para que esse problema possa ser resolvido? Você dimensiona a um curto e longo prazo uma solução para esse problema? Grande abraço, é Júnior Gavião e a cidade aguarda a limpeza de Teresina. Aí, Jonathan, pergunta do Júnior. Boa pergunta do Júnior. Júnior, um abraço aí, obrigado pelas palavras. Sim, o que eu posso garantir para essa categoria, para o povo de Teresina? Que a gente não vai ficar calado, que a gente não vai cruzar os braços. Realmente, ano passado eu tive inúmeras confusões, questões trabalhistas, não só com as empresas, mas com a prefeitura de Teresina e principalmente com a prefeitura. E hoje o que eu vejo como forma que solucione completamente esses problemas é que realmente seja feita uma licitação o mais rápido possível, né? Que acabe com esse negócio de contrato emergencial, porque o contrato emergencial ele se caracteriza às vezes só em 6 meses, em 10 meses. E aí fica aquele impasse, a empresa fica, a empresa não fica. Então o mais correto é que realmente faça-se logo essa licitação e que a empresa responsável tenha realmente a capacidade de assumir o contrato, tenha realmente a capacidade de manter o contrato e a prefeitura tenha a capacidade de arcar com os seus débitos com relação a essas empresas. E outra coisa, não justifica um serviço essencial de coleta de lixo em Teresina não ser feito da forma correta, porque eu vou atrás de informações, eu busco saber, e Teresina é um dos maiores contratos do Brasil, então não justifica, ele briga para ali com o contrato de São Paulo, e a gente não tem a metade da população que São Paulo tem. A minha pergunta era... Só um minutinho. Pode ficar à vontade, Major. Nós vamos atrapalhar um pouquinho aqui, interromper, na verdade, um pouquinho aqui o bate-papo com o Jonathan. Já vamos voltar com o assunto referente à coleta de lixo. Se você tiver sua pergunta, formule e mande o seu áudio ou sua pergunta para o 2106-9927, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Porque nós estamos com nossa repórter ao vivo. E hoje inicia a primeira edição do Pacto pelo Piauí, né? Dos Pactos pelo Piauí. O evento que busca promover o debate sobre políticas públicas e estreitar as parcerias entre o governo do estado, governo federal e as prefeituras municipais. A solenidade reúne mais de 200 gestores municipais, além do governador Rafael Fonteles e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vamos falar agora, porque estamos ao vivo, direto do Centro de Convenções de Teresina. É com você, Carliete. Bom dia. Infelizmente a ligação caiu, né? Nós vamos tentar entrar em contato mais uma vez com a Carliete. Continua, então, portanto, aí o nosso João Magalhães com sua pergunta para o Jonathan. Jonathan, a gente hoje não tem, né, a paralisação dos trabalhadores da coleta de lixo. No entanto, o serviço ele é prestado de forma muito ineficiente. Agora mesmo, na hora que eu estava vindo ali de casa para a rádio, eu observei em inúmeros locais uma quantidade de lixo muito grande nas calçadas, em meios fios. A gente já observa, inclusive, algumas ruas interditadas pela quantidade de lixo. Mas sua avaliação como representante dos trabalhadores, o que é que leva, né? Mesmo o serviço está sendo prestado, a gente tem uma prestação de serviço tão ineficiente? É a quantidade de homens trabalhando, enfim, o que é que demanda, né, a solução para esse problema, na sua avaliação? Teresina hoje, com a empresa passada, na verdade, né? Antes a empresa que prestava serviço aqui, eles tinham um contingente de 2.600 pessoas, certo?
Hoje a gente tem um contingente de 1.800. Então diminuímos aí Praticamente 2/3, né, do que existia. do que existia. Mas acredito que não precisa de tudo isso. 2.200 pessoas a gente consegue fazer o serviço sendo designado de forma correta. O que Teresina precisa hoje? Teresina precisa ser hoje dividida por mapeamento, onde está mais sujo, onde precisa ser mais beneficiado com relação à limpeza, com relação a outros bairros. Eu estava vindo para cá a caminho da rádio, né? E antes a coleta de lixo ela era feita com 3 pessoas, né? 3 pessoas no caminhão, que era 2, né, correndo uma rua. E o motorista. Aí, exatamente, o motorista. E agora está sendo 3 coletores, eu acabei de ver, né, que já era uma reivindicação que a gente estava fazendo, que eles já começaram a solucionar. Então são ações assim que a gente tem que começar a cobrar, e aí cobrar de forma incisiva para que Teresina volte a ser uma cidade limpa. Teresina volte a ser uma cidade, sim, admirável. E realmente eu fico triste, como teresinense agora falando, eu fico triste quando eu passo nas avenidas e vejo os lixos acumulados, e vejo tudo acumulado aí, porque Teresina não merece isso. E os cachorros espalhando tudo pela avenida, E Teresina né, não Jonathan? merece isso, porque eu acabei de falar, Teresina paga um dos maiores contratos. Né, rapaz? Então Teresina precisa de fiscalização. Teresina precisa de cobrança. Se eu estou pagando por um serviço, eu quero que o serviço seja executado de forma correta e que resolva o problema. E a pergunta, Jonathan, que eu fiz ontem até para o João Magalhães aqui, ele disse que tem, mas eu quero ouvir de você também a sua opinião. Você mencionou que temos um dos maiores contratos, né, para a coleta de lixo do Brasil. Ou seja, na hora de contratar uma empresa, a prefeitura não tem como saber se a empresa tem condições ou não de atender com equipamentos, de atender de uma maneira correta esse contrato que ela está assinando, que ela está assumindo? Tem sim, inclusive essas análises é feito por um perito, né, da área que contasta-se que a empresa tem sim a condição de assumir o contrato, que a empresa tem condição sim, de manter a coleta de lixo. E agora sim, eu também vou ressaltar um ponto. A prefeitura de Teresina hoje é altamente desorganizada. Altamente desorganizada. Segundo o João, isso poderá, essa falha pode ter ocorrido devido à forma de contratação emergencial. Você concorda com isso? Sim, dessa concordo. falha? O erro, na verdade, começou no momento em que a empresa antiga que estava foi contratada de forma errada, onde a prefeitura sabia que esse contrato judicialmente iria cair. Então, assim, por que não se programou, procurou uma outra empresa, fez o processo seletivo, já que é um processo emergencial, mas fez um processo seletivo dentro das normativas, dentro da lei, e tinha contratado de forma correta, e não uma decisão judicial, e não algo que fosse afetar diretamente os teresinenses? Porque, assim, isso não afeta a prefeitura, afeta os teresinenses. Qual é o meu medo? O meu medo é aí, tá chegando o período chuvoso, como é que vai ser? Como é que é a proliferação? Chover nessa rua, esse lixo vai para onde? Vai para os bueiros. Aí começa a proliferação de doenças. Se a gente não está tendo pessoas para recolher o lixo e não está tendo remédio nos hospitais, como é que a prefeitura vai fazer? E isso é um problema que vem se alastrando há muito tempo. E, inclusive, já passei para o atual prefeito, o doutor Silvio, que nos recebeu com muita franqueza. Futuro prefeito. O futuro prefeito, não é verdade? Que nos recebeu, que ouviu as nossas demandas e que já está tomando ações para chegar em janeiro e já começar a tratar esse assunto de forma diferente, para que Teresina saia desse vermelho o mais rápido possível. Jonathan, pelo que você disse, Teresina então tem um déficit de cerca de 800 trabalhadores, né? No setor de Porque, na limpeza da verdade, cidade. É só que eu queria concluir a pergunta. Esse déficit, no caso, ele também deixa, de certa forma, o trabalhador atual sobrecarregado, aumenta a responsabilidade dele, já que Teresina chegou a ter 2.600 trabalhadores e hoje tem 1.800, quem ficou, obviamente, aumentou o serviço para ele. O sindicato tem alguma reclamação também no sentido da jornada de trabalho, enfim, ou carga horária, ou a quantidade mesmo de trabalho? Temos sim, inclusive uma das nossas cobranças era as quantidades de excesso de jornada que a gente tinha, né? É porque, como eu falei, deu o exemplo, antigamente a coleta de lixo era feita pelo motorista e 3 coletores. Então um coletor corria uma rua, o outro corria a outra, sabe? E ia intercalando entre eles até fechar o trecho. Hoje eles estão fazendo com 2 só.
Eu tive uma informação na semana passada que teve um coletor que ele teve uma crise de convulsão no trecho por excesso de desgaste físico. Meu amigo, na mesma hora a gente foi para cima. Isso não existe. E hoje, quando eu estava vindo, eu já vi que tem 3 coletores no caminhão, que é o correto. É o que eu digo para todo mundo. Gente, Teresina é uma capital diferente das outras capitais do Brasil. Por quê? Porque Teresina aqui, meio-dia, meu filho, é 40 graus. Agora tu imagina 40 graus, tu correndo atrás de um caminhão do lixo. Um trabalhador desse percorre quantos quilômetros, mais ou menos? Rapaz, ele percorre em torno de 12 km correndo. É muita coisa durante o dia. Cada expediente. Cada E expediente. tu sabe o que eu achei uma cena interessante? Eu voltava, acho que na quinta-feira para casa. Eu não lembro se foi quinta ou foi sexta passada. Eu voltava, eu vinha de Timon e tinha encerrado o trabalho por lá, que eu trabalho lá à tarde, e estava voltando. E eu achei engraçado. Vinha, o caminhão do lixo, ele vinha sentido Santa Bárbara, o Planalto, né? Santa Bárbara, Planalto. E eu ia sentido, né, centro-bairro. Rapaz, eles vinham colhendo, ele vinha de lá para cá, né? Digamos, no sentido que eu estou aqui da câmera, ele vinha de lá para cá, ele vinha colhendo só o lixo da direita dele. E uma mulher na calçada brigando por que eles não estavam colhendo o lixo da esquerda. Entendeu? Então, quer dizer, porque é como você disse, né? Eles ficam ali também, às vezes quando ficou de 2 e o outro está na outra rua já juntando o lixo. E fica às vezes 2 no caminhão, um sobe e outro desce, eles ficam colhendo o direita e esquerda. Então, quer dizer, o cara não estava colhendo... agora eu não observei esse detalhe que você falou, quantos tinham, mas estavam colhendo só o da direita e o da esquerda, e a mulher brigando, filho da sua mãe. Eu achei aquele engraçado, comecei a sorrir. Então, quer dizer, é a falta, né, do trabalhador, enfim. Assim, a gente bate muito na tecla para que tenha realmente o contingente que precisa para fazer a coleta de lixo. Até porque, lógico que quem trabalha quer receber, né, as horas extras, mas o ser humano em si, ele precisa do descanso, ele precisa ter uma rotina que seja compatível para aquilo que a gente aguenta, né, que a gente suporta. E assim, o que eu posso falar para essa categoria? Independente de qualquer situação, eu estou aqui para defender eles. O que é que eu posso falar para os teresinenses? Independente de qualquer situação, os teresinenses não merecem estar passando por isso, e eu estou aqui também para defender os teresinenses. Então eu vou cobrar, eu vou acompanhar. Como eu falei, terça-feira eles já pagaram uma parte das horas extras, uma parte do acordo. Hoje é para se pagarem as insalubridades, né? Eles queriam pagar 15 dias e vão pagar um mês cheio. E aí, como é que fica a questão do retroativo? Vai ser pago, né, a partir do mês de dezembro, começa-se a pagar a insalubridade cheia e o retroativo. E eu vou estar acompanhando todos esses pontos. E eu digo assim, o nosso indicativo ele foi apresentado atemporal. Então, assim, a qualquer momento, se não for cumprido, a gente pode sim retornar o indicativo de greve e continuar a paralisação. Até esse exato momento, nós estamos aguardando a efetivação dos pagamentos. Como eu disse. Então, a pergunta que eu ia fazer agora, eu estava aqui pensando, vai ou não vai acontecer, então, portanto, essa paralisação amanhã? Ou vai depender desses pagamentos? Só depende desses pagamentos. Só depende desses pagamentos. Se os pagamentos forem efetuados, a gente vai suspender. Se não for efetuado, não tem como suspender, e aí, mais uma vez, a gente vai passar por essa problemática. A gente, quando fala em limpeza urbana, fica muito preso à questão da coleta, né? Coleta do lixo. Mas a gente sabe que tem vários outros segmentos, vários outros serviços e setores. Explica pra gente, pro nosso ouvinte, quais são os setores realmente relacionados à limpeza urbana aqui da cidade de Teresina. A gente engloba, além da coleta, a gente tem a capina, né? Tem a varrição, tem o pessoal de áreas verdes, que é aquele pessoal que toma conta das nossas praças, e tem os bueiristas, que eu acho também uma profissão bastante importante. Teresina tem um problema muito grande de escoamento, e aí os bueiristas são importantes por estarem ali limpando ali as bocas de lobo, as bocas dos bueiros, para que não haja acúmulo de lixo naquela região. Então, assim, além da coleta de lixo, que isso é muito importante, ainda tem todos essas outras funções que é importante. É como se fosse um carro, se tirar uma válvula, se tirar uma peça e todos esses serviços são de responsabilidade da mesma empresa. Todos esses serviços são de responsabilidade da mesma empresa.
eles são responsáveis por todos esses serviços. E aí a briga reconhecia que algumas atividades eram insalubres e outras não. Sendo que todas essas atividades que eu apresentei agora são comprovadas, e eu não estou falando da boca para fora, são comprovadas por laudos periciais que é sim uma atividade insalubre. Então a gente não está cobrando aqui nada que não seja comprovado judicialmente. Você falou agora há pouco a questão do trabalhador que percorre 10, 12 quilômetros e falou também da alta temperatura de Teresina, né, que não é novidade para ninguém. Há um diálogo do sindicato com a empresa no sentido de tentar fazer com que o serviço seja prestado, não seja prestado nesse horário em que o sol é mais quente, vamos dizer assim, que se estenda mais pela noite. Isso beneficiaria o trabalhador? Como é que você e o sindicato avaliam essa questão? Na verdade, tem algumas atividades que são feitas durante o dia e outras à noite. Por exemplo, os bairros que apresentam mais ladeiras, né? Mais popular falando ali, aquela região do satélite e tudo. Geralmente eles colocam para que a coleta seja feita à noite, até porque, meu amigo, o cara correu uma ladeira daquela dali meio-dia, não é brincadeira, não corre. Não corre. Aqui um tratorista, ele fala: Magela, aqui é o Carlos da prefeitura. Há alguns anos atrás, eram 4 garis no carro do lixo. Agora vocês estão colocando 2. Na verdade, você disse que os corretos seria 3. Como é que é isso? Não, são 4 com o motorista, né? No caso é 3 coletores e o motorista. Tá correto, é isso mesmo. São 4. Antigamente era assim. Tem que ser assim. Para Teresina tem que ser assim, né? 3 coletores e um motorista, que aí flui. Até o trecho se torna melhor para poder ser coletado. Né? O serviço fica mais eficiente. Mais eficiente. Quem sai ganhando é a cidade e, como o Jonathan falou, o contrato, do ponto de vista financeiro, ele contempla, né, certamente, essa questão, porque, de fato, a própria previsão da licitação do setor é de 1 bilhão e 600 milhões. É muito dinheiro. Então, é muito dinheiro, dá, sem dúvida nenhuma, com planejamento e organização para melhorar, para prestar o serviço com eficiência e, ao mesmo tempo, garantir as condições de trabalho para o trabalhador, né? Ok. Em Teresina, pontualmente 8 horas, a você o nosso muito bom dia. Então, como conversamos com o Jonatas Miranda, falando a respeito se haverá ou não a greve amanhã, né, dos coletores de lixo. A cidade já está aí bastante, digamos aí, bastante suja, né? Esperamos que não aconteça e, como o Jonathan disse, vai depender, infelizmente ou felizmente, do pagamento, né? Porque essa é a reivindicação de pagamentos atrasados. Então, espera-se que esse dinheiro caia, que a prefeitura tenha essa sensibilidade, ou a empresa tenha essa sensibilidade de pagar, porque, afinal de contas, quem trabalha merece e precisa receber. E se não receber, não tem jeito, não tem como vai acontecer. Jonatas, o nosso muito obrigado. As suas considerações finais, algo que você gostaria de passar para a classe, para a comunidade, fica à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo espaço, né? Dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês. Agradecer aos ouvintes aí pelas perguntas, pela interação. E o que eu posso dizer para a categoria é o seguinte: começamos uma guerra há 2 anos atrás para mostrar que essa categoria, principalmente os terceirizados, falo dos garis, falo do pessoal que trabalha nos hospitais, nas escolas, sim uma atividade que precisa ser vista com outros olhos. Antigamente o pessoal falava que o gari ele era um fantasma na cidade. E aí Teresina passou 3 dias sem coleta de lixo e o gari saiu de fantasma para um super-herói. Então eu estou aqui para defender essa classe, vou fazer porque faço de coração. O que eu posso dizer para eles é que a gente vai cobrar, vai ficar em cima, vai acompanhar e torcer para que tudo se resolva e que a gente tenha os nossos direitos garantidos, porque o sindicato não vai virar as costas para uma situação como essa. E principalmente por essas famílias que tanto precisam. Obrigado a todos, um bom dia e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa sorte e um bom trabalho, né? Obrigado. Bom, então agradecemos aí ao Jonatas Miranda, né, que trouxe essas informações com referências aí à greve ou não dos trabalhadores aí da coleta de lixo amanhã em Teresina. Vai depender, né? E nós vamos ficar aí em contato com o Jonathan, enfim, com a secretaria, para que nós possamos informar nos nossos telejornais, inclusive no nosso comando geral de amanhã também. Então, Jonathan, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado.